Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, amados, vamos finalizar aqui essa doutrina elementar, né? A ressurreição dos mortos, a doutrina básica de Cristo. Também foram alguns vídeos aí que foi necessário gravarmos, amém? Como eu falei, é uma doutrina muito complexa, amém? Abrange muitas coisas, amém? E nesse vídeo nós vamos estar finalizando, amém? Nós falamos em alguns vídeos anteriores sobre a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida, e que existem grupos que ressuscitarão, amém? E em tempos diferentes, amém? 4 grupos que fazem parte da primeira ressurreição, nós já falamos, que isso acontecerá. Na verdade, um já aconteceu, foi Cristo, foi as primícias, amém? Há 2000 anos atrás, Jesus ele morreu, ressuscitou, está vivo até hoje, amém? Mas que vão existir ainda outros grupos que irão ter que ressuscitar, amém? Então, esses grupos, como eu falei, são 4 grupos. Falamos sobre Cristo, faz parte do primeiro grupo, mas é o segundo grupo que é a igreja, amém? Que isso ainda vai acontecer, amém? E vai ser um tempo diferente, amém? Assim como as 2 testemunhas faz parte do terceiro grupo, e os crentes da antiga aliança e os mártires da grande tribulação faz parte do 4º grupo, amém? 4º grupo que ressuscitarão para a vida, amém? Que faz parte da primeira ressurreição. Mas agora nós iremos finalizar com um grupo, amém? Que faz parte da segunda ressurreição, ressurreição para a morte, ou seja, ressurreição para a vergonha e horror eterno. E como já foi falado no finalzinho do vídeo anterior, né? Esse grupo ele terá que ressuscitar para ser julgado, amém? E esse julgamento vai acontecer no final do milênio, amém? Depois dos 1000 anos do reinado de Cristo, que estará reinando com a igreja, amém? Com os crentes da antiga aliança, com os mártires da grande tribulação e com as 2 testemunhas, amém? E no final do milênio, no final desse tempo, amém? Esse grupo, amém? Que são os ímpios de todos os tempos, eles vão ressuscitar, amém? Vão passar pelo julgamento do grande trono branco, chamado também como o juízo final, amém? Julgamento final, amém? E eles vão ressuscitar e vão ser condenados, amém? Vai ser chamado de segunda morte, amém? O lago de fogo, amém? Geena, amém? Eles vão ser lançados, amém? Nesse lago de fogo, amém? Vão ser lançados no Geena, que algumas Bíblias, algumas versões colocam lá como inferno, mas na nossa mente, quando nós vamos ler essa palavra inferno, que existe em vários livros da Bíblia, amém? Os tradutores eles não conseguiram colocar a palavra inferno no seu original, amém? E eles colocam tudo inferno, isso vira bagunça, a gente termina achando que é um lugar só, amém? Mas são lugares diferentes, amém? Essa palavra inferno nós vamos ver na antiga aliança como Sheol, amém? Que quer dizer sepultura ou túmulo, amém? E no Novo Testamento nós vamos ver Hades, amém? Que na verdade Hades é a palavra inferno no grego e Sheol é a palavra inferno no hebraico, mas que de acordo com os relatos dos apóstolos, amém? De Lucas especialmente, ele relata a mesma coisa que está escrito lá em Salmos 16:10, amém? E nos diz que esse lugar, esse inferno, o Sheol e o Hades é o mesmo lugar, amém? Mas Pedro ele fala sobre o Tártaro, amém? Que é onde estão aprisionados alguns demônios, amém? Mas as versões colocam inferno também, isso mexe com o nosso entendimento quando nós não vamos estudar. Mas Pedro ele fala lá, 2 Pedro 2,4, fala que existem demônios aprisionados no Tártaro. Você vai ver lá a palavra inferno, mas lá no seu original é Tártaro. E alguns estudiosos dizem que esse lugar onde estão aprisionados esses demônios, amém, que é o Tártaro, amém,
esse lugar é o abismo que existe entre o lugar de consolo, o lugar de tormento, amém? No Sheol, ou seja, no Hades também, que é o mesmo lugar, amém? A diferença é só no seu original, mas é o mesmo lugar, a mesma localização, amém? Os estudiosos falam que o abismo que existe dividindo entre o lugar de tormento e o lugar de consolo no Sheol ou no Hades, esse abismo é o Tártaro. E é nesse abismo que estão presos os demônios que Pedro fala lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Amém? Mas a Bíblia também fala sobre o Geena, sobre o lago de fogo, né? Que as versões bíblicas colocam lá também inferno. Só que esse lugar é outra localização. Amém? Assim como o Hades e o Sheol é uma localização, o Tártaro é uma localização, o Geena também, ou seja, o Vale de Hinnom, amém? Que é o que quer dizer no seu original, amém? O Geena, o Vale de Hinnom, amém? É outro lugar, amém? Só que esse lugar, o Vale de Hinnom, o Geena, o Lago de Fogo, ele ainda não foi inaugurado, amém? Esse lugar ele está vazio, amém? E o Sheol e o Hades, esse lugar, ele é habitado, lá existe o lugar de tormento, amém? Com os ímpios de todos os tempos estão nesse lugar, amém? Os ímpios de todos os tempos, os ímpios da antiga aliança, os ímpios que morreram, que não receberam Cristo como Salvador, na nova aliança, que morreram, estão todos aprisionados nesse lugar de tormento, no Sheol, ou seja, no Hades, amém? No abismo, no Hades, está os demônios aprisionados, amém? Esperando só o dia de serem julgados, amém? O lugar de consolo, que é chamado também o céu de Abraão, que faz parte também do Sheol ou do Hades, o lugar de consolo está vazio, amém? Nós iremos ver isso mais lá na frente, está vazio, porque Jesus, na sua ressurreição, ele levou todos aqueles, o espírito e a alma de todos aqueles crentes da antiga aliança, amém? Levou cativo o cativeiro, nós vemos isso lá em Efésios capítulo 4, amém? Então, o Geena, mas é um lugar que está desabitado, vamos dizer assim, amém? Que é o Lago de Fogo. Mas vamos lá, vamos para a segunda ressurreição, ressurreição para a condenação no juízo do grande trono branco, que acontecerá logo após o reino milenar, como nós já falamos aqui. Então, lá em Apocalipse, capítulo 20, o versículo 5, a parte A vai falar assim: os restantes dos mortos, ou seja, os ímpios, de todos os tempos, não reviveram, ou seja, não ressuscitaram até que se completassem os 1000 anos. Então, depois dos 1000 anos, os ímpios de todos os tempos, amém, da antiga aliança e da nova aliança, eles vão ressuscitar no final do milênio e vão passar pelo julgamento do grande trono branco, julgamento para condenação, amém? Não vai haver livramento não vai haver livramento, não vai haver absolvição nesse julgamento do grande trono branco, não vai haver, amém? Porque são os ímpios de todos os tempos, eles vão ressuscitar, amém? Por que tem que ressuscitar? Porque eles pecaram espírito, alma e corpo, amém? E da mesma forma que eles pecaram espírito, alma e corpo, eles vão ter que serem julgados, espírito, alma e corpo, e vão ter que padecer espírito, alma e corpo, amém? Apocalipse capítulo 20, versículo 12 e 14. Aqui é João falando: vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Viu aí que está dizendo que viu os mortos? Ele não viu os vivos. Ele não viu os vivos. Viu os mortos. Os grandes e os pequenos estavam de pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ele está falando aqui do trono branco, do juízo final, do juízo do grande trono branco. João está falando. Então foram abertos os livros, ainda outro livro, o livro da vida. Então aqueles que estavam lá mortos, separados de Deus, os ímpios, eles foram julgados, amém? Os livros foram abertos, amém? Que livros são esses, irmão Júnior? São os livros das obras deles, amém? Os livros das obras deles, amém? E o livro da vida, amém? Só que o livro da vida tem que estar lá, porque para provar que o nome deles não está lá, amém? Por isso que o livro da vida também teria que ser aberto, para provar, mostrar que o nome deles não estavam lá. Que nomes estavam
nesse livro, no livro da vida, os nomes daqueles que seguiram a Cristo, os nomes dos crentes da antiga aliança, os nomes dos mártires da grande tribulação, os nomes das duas testemunhas, amém? Estes são os nomes que estão no livro da vida, amém? E os nomes dos ímpios de todos os tempos não se encontravam, não estão no livro da vida, por isso que tinha que estar lá, no dia desse juízo, amém? Os livros das obras e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, segundo o que estava escrita nos livros das obras. Como fala aqui, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele estavam, a morte e o inferno aqui Hades, amém, a sepultura, entregaram os mortos que nele estavam, todos os ímpios em todos os tempos, porque todos os ímpios em todos os tempos estavam lá, amém, no inferno, no Hades, no Sheol, amém, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados aonde? No lago de fogo. Então por isso eu disse, amados, que não há absolvição, não há livramento para esses ímpios que vão ressuscitar, amém, no final do milênio. Não há livramento para eles. Eles vão ressuscitar só para serem julgados e condenados e lançados no Geena, lançados no lago de fogo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Está vendo aí? Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, nós entendemos, amém, que os ímpios de todos os tempos fazem parte, eles vão ressuscitar, amém, não para a vida, amém, eles vão ressuscitar para a morte, amém. Então, os crentes da antiga aliança, os mártires da tribulação, aqueles que seguiram Jesus, a igreja, amém, as duas testemunhas, amém, eles vão ressuscitar para a vida, amém. Eles morrem, amém, morrem, que é a primeira morte, mas eles ressuscitam para a vida. Os ímpios de todos os tempos, eles morreram normalmente, amém, primeira morte, mas eles vão fazer parte da segunda morte. Eu e você, como a Bíblia fala, nós não fazemos parte da segunda morte, amém. Estes fazem parte, tanto morreram a primeira vez, vão morrer a segunda vez. Eles vão ser lançados no lago de fogo, que se chama também Geena, Vale de Rinom. Amém, amados? Então esse lugar ele não foi inaugurado ainda, amém? Ele só vai ser inaugurado. Na verdade, os primeiros que vão inaugurar o Vale de Fogo, amém, o Geena, amém, o lago de fogo, na verdade, o Geena, os primeiros que vão inaugurar é o anticristo e o falso profeta. Eles vão ser lançados, vão ser aprisionados lá, amém, no final da grande tribulação. No final da grande tribulação, o Geena, que é o lago de fogo, vai ser inaugurado pela besta, que é o anticristo e o falso profeta. Amém? Esses dois vão inaugurar o lago de fogo. Amém? E depois de 1000 anos, todos os ímpios, como eu já falei aqui, de todos os tempos, os ímpios de todos os tempos, amém, da antiga aliança, da nova aliança, no final do milênio, eles vão ser lançados no lago de fogo, amém, onde já vai estar lá quem? O falso profeta e o anticristo. E no final do milênio vai ser lançado lá os ímpios de todos os tempos e Satanás vai ser lançado lá também para sofrer vergonha e horror eterno, tormento eternamente. Amém? Eles vão estar lá, amém? Eles vão ressuscitar, todos ressuscitados, amém? E vão estar lá no corpo, amém? Nesse lugar, lago de fogo, sofrendo eternamente. Infelizmente, é assim que a Bíblia nos ensina, amém? Para passar por julgamento, tem que estar no corpo. Como já foi falado, pecaram no corpo e vão ter que ser julgados no corpo. Por isso que é necessário a ressurreição. Amém? E assim como são julgados no corpo, vão ser jogados no lago de fogo no corpo também. E isso eternamente.
Amém, amados? Então eu vou parar por aqui. Terminamos, louvado seja Deus, com esse pequeno ensino, amém? Essa doutrina elementar de Cristo, a ressurreição dos mortos, amém? Foram alguns vídeos que foram lançados aí, gravados, amém? Então é importante que você veja, amém? De um a um, amém? São vídeos curtos, não são vídeos longos, amém? Então, para que você fique bem, como é que se diz? Acentuado nos vídeos, conectado, né? Conectado de um vídeo para o outro. Se você assistir esse vídeo agora, o último, você não vai entender muita coisa, amém? É a mesma coisa de você chegar no final do filme. Você quando chega no final do filme, você quer entender, você não consegue entender de jeito algum. Por quê? Porque você perdeu o início do filme. A mesma coisa aqui são esses vídeos, para você entender esse último vídeo que foi postado aqui, gravado, você tem que assistir o primeiro vídeo sobre a ressurreição dos mortos, uma doutrina elementar de Cristo. Então, amados, na semana que vem nós iremos estar liberando, gravando aqui, vai ser liberado para você, amém? A última doutrina elementar, que é o juízo eterno, amém? A última doutrina elementar, que é o juízo eterno, vai estar sendo liberado a semana que vem, amém? E vai ser bem gostoso, por quê? Porque nós já vimos aqui no final, nessa segunda ressurreição para a morte, já vimos aqui algumas coisas preliminares a respeito do juízo eterno, amém? E vai estar sendo liberado a semana que vem. Glória a Deus. Então, amém. Louvado seja Deus. Tudo para a honra dele, para a glória dele, para a glória dele, para que o nome dele seja exaltado. Amém. Então, fica com Deus no nome de Jesus.